E aí, pessoal, bom dia, tudo bem com vocês? Hoje a gente vai terminar de ler o livro. Acredito que hoje a gente termina, né? Ó, falta bem pouquinho, vai ser a parte final do livro. E aí a gente depois vai fazer o resumo desse livro. Por favor, já curte esse vídeo, tá? Comenta aí o que você achou dessa série, se você assistiu os 6 vídeos, foram 6, né? 6 partes. Se você assistiu as 6 partes, deixa aí nos comentários o que você achou do livro da Maya Eggman. E também deixa nos comentários qual será o próximo livro que você gostaria de escutar aqui, tá? A gente já tem uma ideia de um livro que a gente vai ler, mas a gente vai discutir ainda sobre o assunto e depois a gente traz aqui esse livro, tá? Além de trazer um resumo do que a gente achou, a nossa percepção sobre o livro da Maya. Bora lá então, vamos começar a ler. Pausa para a autorreflexão. Como você se sente quando a sua criança se reafirma e se posiciona contra suas sugestões? Quais são os pensamentos que lhe vêm à mente, né, nesse momento? Havia abertura para você ter posicionamentos diferentes dos seus pais quando criança? Ou loucura? Minha criança estava com 3 anos e precisava tomar uma vacina. Chegando ao posto de atendimento, e ela já estava bastante angustiada com a ideia de tomar uma agulhada. A enfermeira do posto, ao perceber isso, começou a proferir algumas frases desencorajadoras, tais como: Mas você já é uma criança grande, não tem mais idade para chorar. Enquanto a enfermeira falava, olhei nos olhos da minha criança e lhe disse: Amor, você sabe que pode chorar quando e quanto quiser. Está tudo bem sentir medo do tomar vacina. Eu também não gostava de agulhas, mas saiba que estou aqui com você. Minha criança tomou a vacina e ficou sentada no meu colo, no meu braço, chorando tudo aquilo que precisava chorar. Enquanto isso, eu continuava acolhendo-a em sua manifestação emocional. A enfermeira que nos atendeu cessou os comentários uma vez que me posicionei a favor da minha criança. Como ainda estávamos inseridos em uma sociedade autista, é normal, como ainda estamos inseridos em uma sociedade adultista, é normal passarmos por situações nas quais os adultos ao nosso redor tendem a menosprezar os sentimentos das nossas crianças. Nesses momentos, precisamos nos lembrar que quem realmente precisa do nosso olhar são as crianças, não os adultos. Isso significa que o outro adulto não precisa aprovar nossas escolhas de nos relacionarmos respeitosamente com a nossa criança. Mas a criança, sim, precisa ter a certeza de que nós compreendemos as escolhas e acolhemos todos os seus sentimentos. Sei que para muitos de nós que crescemos, que crescemos crianças obedientes, é difícil conseguir impor limites às pessoas à nossa volta. Temos a tendência a nos sentirmos inadequados, como se estivéssemos cometendo um erro. E no início pode, sim, ser difícil impor limites em adultos. Ah, melhor eu nem falar nada para não gerar constrangimento. Mas lembre-se de que, apesar de ser difícil, enquanto não sou capaz de me tornar o porta-voz da minha criança, a pessoa responsável por defendê-la, impondo tais limites em adultos quando se fazem necessários, esses adultos serão esses adultos estarão constrangendo a minha criança. A criança não tem para onde correr e não conseguirá se posicionar por si só. É você quem precisa fazer isso por ela. Pode ser que, depois de ter colocado esse limite em um adulto que está sendo desrespeitoso,
você continue se sentindo mal, quase que como se estivesse de ressaca. Isso é normal, pois você cresceu aprendendo que impor limites a outra pessoa dói. Quando você ainda era uma criança e discordava de algo ou de alguém, talvez acabasse sendo repreendido, constrangido ou mesmo passando por algo pior. Por isso, sua conotação com limites pode estar um tanto quanto deturpada. Quando-lhe quando-lhe a sensação de que seja algo de errado a se fazer. Dando-lhe a sensação de que seja algo de errado a se fazer. Mas acredite, não é. E aprender a impor esses limites de forma saudável com outros adultos também pode ser um processo de cura para sua criança interior. Pausa para reflexão. Pausa para autorreflexão. Você consegue se posicionar a favor da sua criança quando há outros adultos criticando? Quais inseguranças ou medos você sente quando pensa em impor limites em outro adulto? Você sentia que seus limites pessoais eram respeitados quando era criança? Birra colossal. Estávamos em uma loja para comprar sapatos novos. Minha criança provou dois tamanhos diferentes de sapato, um mais certinho e outro um pouco maior. Ela me pediu que comprássemos o mais apertadinho. Expliquei à minha criança que compraríamos o calçado um número maior, porque ela iria usá-lo com meia, e o calçado mais apertado não caberia no pé se ela estivesse usando a meia. O ideal seria que minha criança pudesse de fato experimentar o calçado com a meia, para que conseguisse realmente sentir a diferença. Pois só explicar esse ponto deixou tudo muito abstrato para ela entender devido à idade que tinha na época, 5 anos. Mas nesse dia ela não a estava usando. Minha criança ficou profundamente frustrada com a situação e começou a querer me chutar dentro da loja. Rapidamente finalizei o pagamento, peguei minha criança no colo, que estava furiosa comigo, e a levei para um cantinho mais reservado no shopping, em um corredor que dava para a saída de emergência. Ali poderia me concentrar totalmente nela, sem me preocupar com o julgamento e olhares alheios, pois esse pode ser um dos principais motivos que dificulta que estejamos 100% disponíveis para a criança. Minha criança continuou tentando me chutar e bater, comportamento esse que ela nunca havia demonstrado antes. Percebia como ela estava brava comigo por termos comprado calçado maior. Hoje, repensando nessa cena, acredito que o comportamento não tenha sido provocado pelo calçado em si, mas aquilo serviu como válvula de escape para que ela colocasse para fora sentimentos indigestos acumulados. A verdade é que até hoje não sei o exato motivo pelo qual ela ficou frustrada. Se estava com sono, se era porque as aulas voltariam em breve após um longo período de férias, ou outra coisa que eu não consegui identificar. Serei honesta, naquele momento pensei em mil e uma coisas. Que vergonha! Minha criança está querendo bater em mim. E se alguém vir o que está acontecendo? Que raiva de ela estar batendo em mim. Não é justo. Ela sabe que não deve fazer algo assim. Não estou conseguindo me conectar com ela. Ela está ficando mais brava. Preciso acolher a minha criança. Não vou ceder à vontade de controlar o que ela está sentindo. Essa é a situação mais difícil pela qual já passei como mãe. Que vontade de chorar.
Minha criança precisa saber que estou aqui para ela, para o que der e vier, porque é muito fácil amá-la só quando se comporta dentro das minhas expectativas. Todos esses pensamentos pulsavam em meu cérebro na velocidade da luz. Todos juntos, ao mesmo tempo. Eu sentia uma mistura de compaixão e raiva. E se não fossem meus aprendizados sobre desenvolvimento infantil e educação positiva, eu teria descontado minha raiva na minha criança. A única coisa que poderia fazer naquele momento de explosão da minha criança era lhe dizer que podia sentir raiva, que eu entendia o seu sentimento e que não poderia deixar ela me machucar. Que ela me machucasse. Sabia que em situações como aquela não adiantava falar, explicar, argumentar, dissertar, acusar. Isso seria como jogar gasolina na fogueira. Ela precisava colocar tudo para fora primeiro, para depois voltar aos poucos à calma. E o meu papel era simples, ser seu porto seguro no meio da tempestade que ela vivia. Em um dado momento, ela se sentou de costas para mim e me disse: "Não converse comigo." Então soube que ela havia saído do olho do furacão. E embora ainda estivesse chateada, já conseguia acessar algumas partes do cérebro menos primitivas e mais racionais. Continuei disponível para ela, aguardando até que se sentisse pronta para conseguir se reconectar comigo, o que levou alguns bons minutos. Enquanto esse tempo passava, eu me emocionei com a sensação de ter conseguido me manter acolhedora e respeitosa para com ela. Eu me orgulhei de ter conseguido oferecer essa segurança a ela, mesmo que algumas partes de mim quisessem descontar a raiva. Eu me comovi com o fato de que havia aprendido a amar os lados fáceis e difíceis da minha criança. Não são todas as vezes que consigo me manter centrada e disponível dessa forma para minha criança. Hoje em dia, consigo bem mais do que no comecinho, quando ainda estava conhecendo a educação positiva. Sempre me recordo de que a meta não é gabaritar todas as vezes, e sim reduzir os danos. Nessa situação, pude amar a dama abominável, em sua beleza e feiura, figurativamente falando. Eu poderia ter comprado o sapato mais apertado? Ou esperado para comprar em outro momento? Poderia, mas essa não foi a realidade do que ocorreu. Aconteceu o que aconteceu, e dentro da realidade do momento, fiz o que precisei fazer. Esse é o ponto principal desse relato. Nenhuma estratégia, ferramenta, guia ou passo a passo teria conseguido me guiar por essa turbulência. Somente minha conexão com ela me guiou. Não havia ali um caminho certo a ser percorrido, porque nem eu mesmo sabia qual era esse caminho. Minha criança havia apresentado pela primeira vez um comportamento que até então eu não tinha presenciado antes. Só meu profundo desejo de me manter disponível para ela, independentemente de como ela estava se comportando, foi o que manteve seus pés firmes e ancorados. Percebam, a agressividade da minha criança nessa cena nada mais era do que uma profunda frustração. A agressividade é um comportamento funcional, ela tem uma finalidade. Se eu tivesse me mantido na superficialidade e no moralismo adultista, com raciocínios como: que absurdo essa criança bater em mim, sou a mãe dela, ou tenho que mostrar que quem manda aqui, então estaria obrigando a minha criança a se subjugar às minhas expectativas e não estaria enxergando qual era a real necessidade por trás daquele comportamento. Eu a calaria com o meu abuso de poder.
De nada adiantaria dar uma lição de moral, dizendo que é feio bater, porque o que movia essa agressividade era demonstrar o que ela sentia. E se eu reprimo a criança que se comporta assim, também estou reprimindo o que ela está sentindo. O que a criança aprende é: só posso mostrar algumas das coisas que sinto para minha mãe, e as outras tenho que engolir e esconder. E pelo menos eu não quero isso. Desejo que minha criança possa ser sempre realmente autêntica comigo, que não precise esconder o que sente, mesmo que demonstre de forma intensas. Meu desejo é que cada um de nós possa, por meio da educação positiva, ser cada vez mais porto seguro para as nossas crianças, blindando-as do senso comum, que diz que ela não pode se, se comportar mal, salvando-as da nossa própria retaliação. Pausa para autorreflexão. Você já foi alguma vez total e absolutamente acolhido em meio a uma explosão emocional? Se não, como isso faz com que se sinta hoje? Como isso fez com que se sinta quando criança? Como você gostaria que a sua criança se sentisse em relação a você e ao seu acolhimento? Conclusão. A raiva não educa, a calma educa. Maya Angelou. A educação positiva não é um luxo ou um lifestyle, é uma necessidade básica para todas as crianças. Não importa tão importante quanto uma boa alimentação. A ciência é claro quanto a isso, mas não muda o fato de que seja difícil promovê-la para nossas crianças. Em especial, considerando que também não a recebemos em nossa infância. Além disso, muitos julgarão você por querer educar sua criança de modo respeitoso. O adultismo estrutural nos impede de enxergar como a sociedade ainda é violenta com as crianças. Mas a ciência está ao lado do afeto. E é claro, não existe colo demais, não existe amor demais, não existe afeto demais. Nossa espécie prospera no amor, não na dor. Esses momentos, eu não sei se eu concordo com essa frase, mas tudo bem. Esses momentos nos quais você talvez se sinta sozinho nessa tentativa de educar. Nesses momentos nos quais você se sinta sozinho nessa tentativa de educar respeitosamente, convido-lhe a voltar aqui e a se lembrar de que mais importante do que o julgamento da sociedade adultista é a sua criança, que olha para você, pronta para receber o seu afeto e estabelecer uma conexão. Alguns dias serão mais difíceis do que outros. Nos dias difíceis, lembre-se de ser gentil consigo mesmo, porque quebrar o ciclo da educação adultista e violenta é sim revolucionário. Espero de coração que você consiga ser amoroso consigo mesmo nesse processo. Olha que bonito o que você está fazendo, permitindo-se ver os frutos da redução de danos que você está provocando na vida da sua criança, também na sua própria vida. Perceba que enquanto aprende a acolher de verdade a sua criança, você também acaba curando um pouco a sua criança interior. Que privilégio o nosso de podermos vivenciar isso. Lembre-se, um passinho de cada vez, um dia de cada vez, a gente chega lá. Com amor, Maia. No final tem bibliografia. Acho que essa parte a gente não precisa ler. Quer inglês? Que é da onde tirou algumas fontes Uhum. e tal. Ela tem um site também. Caso esteja buscando um educador parental para apoiar você em uma jornada na educação positiva, entre no site www.escola
da educaçãopositiva.com.br e confira nossa lista de profissionais formados em educação positiva. Muito legal! E aí, gostou? Gostei. Muito bom. Como eu venho falando desde o começo, acho que tem muitas coisas pra gente aprender, tirar como lição, e muitas coisas que a gente tem que analisar, né? Ver se é isso mesmo, se faz sentido. Mas eu acho que em suma a maioria faz muito sentido. Sim, a maioria faz sentido. Tem algumas coisas que são aquela coisa, né? De a gente desconstruir para construir um novo. Né? Desconstruir aquilo que a gente muitas vezes aprendeu ou que a gente não achou talvez tão legal. Né? E tentar fazer um novo. Eu acho que é o que ela falou também, né? Tipo, sobre você ter essa mudança, é uma coisa que você não vai só acertar, né? A gente também não é perfeito. Mas eu achei legal que, tipo, no final ela fala sobre você acabar se olhando pra você também. Não é apenas a sua criança, entendeu? Acho que também tem a sua questão. Lógico, eu tenho algumas histórias que talvez eu não consigo, tipo, interpretar como apenas a educação positiva, né? E eu acho que talvez, tipo, tudo que ela tá falando, ou bem uma grande parte, não é sobre ser uma educação positiva. Eu acho que é sobre você se colocar no lugar da criança, né? Não sei, tipo, talvez eu acho que o nome do que ela tá falando talvez também traga um estranhamento, sabe? Já um julgamento prévio que a gente colocaria nessa. Porque a gente coloca, assim, normalmente quando a gente pensa em educação positiva, a gente pensa em deixar a criança fazer tudo, né? Uma educação permissiva, na verdade, né? Mas não é permissiva, né? Mas positiva, aonde a gente para olhar para nós, para não causar um dano muitas vezes maior na criança, né? Porque é isso que ela fala, os pais feridos, né, que foi ferido pela educação autoritária, né, causou adultista, deixou os filhos sobreviveram, né? Sobreviveram a essa educação, só que muitos quiseram mudar, né, aquela forma, outros quiseram perpetuar porque acharam que não era tão ruim assim. Mas, tipo, é engraçado, por exemplo, sobre quando ela fala sobre o carinho, sobre o colo, né? É muito engraçado isso, que, tipo, a gente consegue ver que algumas pessoas não acreditavam totalmente isso, né? E você vê hoje perdeu totalmente o carinho, o afeto do filho, né? Assim, até hoje, tipo, tem coisas que ainda vem perpetuando. Eu lembro quando a gente teve o primeiro filho, as pessoas falavam muito isso, né? Falavam assim, não fica muito no colo, não deixa muito no colo, deixa ele aprender a chorar, né? Deixa ele no berço que ele vai se calar, aquela coisa, e a gente, tipo, nunca concordou muito com isso. Falava assim, meu, quem é que gosta de ficar com uma criança chorando no teu ouvido o tempo todo, você sabendo que pode ir lá pegar a criança e acolher, você vai deixar o menino lá chorando? E também eu acho que é questão de direcionamento, por exemplo, essa última história que ela contou, ela não fez o que o filho dela queria, né? Que era pegar uma coisa que iria prejudicar ele, porque depois iria machucar, ela iria gastar um dinheiro desnecessário. E aí ela, tudo bem que, por exemplo, foi a forma dela fazer, né? Pegar, pagar e sair correndo, praticamente foi isso que ela falou que fez. E pegar o filho dela e sair da loja. E o menino já tinha 5 anos, né? Então ele entenderia, tipo, talvez você entenderia se você fosse falar com ele, alguma coisa assim. Mas cada um age da forma que dá, né? Que foi o que ela falou, que ela agiu daquela forma. E aí você percebe que a educação positiva não é dizer sim para tudo, né? Que é isso que a gente acredita, né? É você também saber conduzir ali, que é isso que ela explicou no final. Porque assim, no meio da agonia da situação, você vai fazer tipo o mais rápido possível para você tentar sair daquela situação e contornar. Porque o medo é do julgamento dos adultos ao lado. Que eu acho que é uma coisa tola e errada que
a maioria dos pais tem, né? A gente fica com medo do que as pessoas vão pensar sobre a nossa educação, sobre o nosso filho, ou sobre nós, ou sobre nossos filhos. E aí a gente acaba errando por causa disso, porque a gente quer superar uma expectativa dos outros. Nem é nossa, nem é do nosso filho. Normalmente o outro tem aquela. Passou por essa educação mais adultista, né? E espera que você faça o quê? Que você bata, que você puxe, que você dê um beliscão, faça alguma coisa, né? Do tipo em que você exerça a sua autoridade, mas de forma com que machuque. Não que faça, às vezes, a criança refletir ou que você acolha, né, aquela criança naquele momento. Enfim, muito legal o livro, vários pensamentos que já nos traz. O resumo e mais coisas assim a gente vai falar no próximo vídeo, né? A gente vai reescutar, né, a nossa leitura, porque o intuito também não é só a gente ler para vocês, é a gente aprender algo com os livros que a gente vai ler. Então, a gente vai ouvir novamente e vai trazer aqui o resumo sobre o livro e também o que a gente entendeu, o que a gente gostou, o que a gente concordou, o que a gente não concordou. E tá tudo bem, eu acho que tem, tem coisas que a gente tem que concordar e tem coisas que talvez não faça sentido pra gente agora, que foi também o que ela falou no livro, né? E amanhã talvez faça mais sentido assim. Mas enfim, e depois a gente traz pra vocês esse resumo, esse vídeo. Ok, Certo? certo. Então é isso, pessoal. Tchau, tchau pra vocês. Até o próximo vídeo, se Deus assim quiser, né? Que é o que a gente acredita que ele quer. E nós se encontramos aí nas leituras diárias. Já sabemos qual é o livro que a gente vai ler? Ainda não. Verdade. Você falou que ia fazer uma pesquisa lá. Também vou fazer uma pesquisa no meu. Abrir o. Não é chat. Não, Né? É a caixinha. a caixinha do Instagram. Abrir a caixinha. Isso, eu vou fazer de duas formas. Eu vou colocar uma caixinha para a pessoa falar o livro que a gente vai ler e outra que a gente vai falar sobre pedir sugestões de livros. Questões. Beleza? Tchau, gente. Deus abençoe. Até a próxima.